Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1. O irmão Genildo pediu para agradecer aos irmãos que oraram por ele. A cirurgia foi um sucesso, ele está enxergando bem, só que ele precisa ficar um tempo de repouso, quase um mês, né? Então, ele está em casa porque os médicos, depois de uma cirurgia de catarata, eles recomendam que a pessoa fique em casa, repouse, não faça esforço nenhum. Então, vamos aguardar aí ansiosamente a volta do nosso irmão ao nosso convívio. E ele está muito bem, agradece aos irmãos que oraram por ele. Marcos capítulo 1, verso 21 a 28. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados pelo Evangelho de Marcos. Você vê a profundidade da palavra de Deus. Nós estamos na quinta mensagem a respeito desse evangelho e ainda temos um bom pedaço do capítulo 1. Então vocês veem a riqueza desse evangelho. Um evangelho que no versículo 1 fala de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o tema de Marcos. Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. E uma marca profunda de alguém que é Deus e que é Senhor é autoridade. E o Senhor Jesus Cristo tem demonstrado Marcos ao escrever, tem demonstrado a autoridade e poder que o Senhor Jesus tem. Começou quando o Senhor ordenou a João Batista que o batizasse, e ele o obedeceu. Logo a seguir, nós vemos o Espírito Santo descendo sobre ele no batismo. E o Pai falando: Este é o meu Filho amado. Aliás, não. Ele fala, esse é lá no Monte da Transfiguração. Ele fala: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo depois nós vemos a autoridade de Jesus sobre Satanás, quando vence todas as suas tentações e diz: Vai-te, Satanás. E Satanás tem que se retirar. Vemos a sua autoridade como pregador, chamando as pessoas à conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos, diz a mensagem do Senhor, e crede no Evangelho. E logo a seguir vemos a autoridade dele ao chamar os discípulos para segui-lo. Foi semana passada. E todos os 4 deixaram tudo, até mesmo família, e foram seguir o Senhor Jesus. Hoje não será diferente. Nós estamos diante de uma cena que demonstra a autoridade e o poder do Senhor. É um dia de culto. Um dia de culto. Nós, mais uma vez, temos que dizer que quando vemos aqui menos da metade da igreja reunida, nós só podemos pensar uma coisa, que a igreja como um todo, não só aqui, mas em toda parte, não tem mais levado a sério o culto.
Já foi o tempo que o crente não faltava culto, a não ser que fosse algo muito urgente. Então nós temos aqui um dia de culto. Você sabia que o culto é a principal atividade de um cristão? Aliás, deveria ser a principal atividade até de toda a terra, porque o Salmo 100 diz que toda a terra deve celebrar o Senhor e servi-lo com alegria. Toda a humanidade deveria, no dia como hoje, estar reunida, celebrando, exaltando e agradecendo o Deus que os criou e sustenta. Mas se a gente não vê isso na igreja, a gente vai ver no mundo? Graças a Deus pela sua vida, você que está aqui. Deus abençoe sua vida. Jesus estava em Cafarnaum, versículo 21 nos fala sobre isso. Ele entrou em Cafarnaum. Entraram, né? Quer dizer, os discípulos e ele entraram em Cafarnaum. Cafarnaum tornou-se a sua cidade principal. Aliás, Cafarnaum era a principal cidade em torno do Mar da Galileia. Era populosa, era linda, e até hoje é, e muito pecaminosa. O Senhor depois vai dizer que Cafarnaum, que te ergues até o céu, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma e Gomorra, se Tiro e Sidom tivessem visto os sinais que vocês viram, se arrependeriam no pó e na cinza, mas vocês não se arrependeram. Cafarnaum, uma cidade infeliz, miserável, onde o Senhor habitou ali, pregou e fez a maior parte dos seus milagres. E mesmo assim, não ganhou aquela cidade para ele. Irmãos, quando a gente faz como ontem, né, faz o ar livre, e a gente vê pessoas bebendo, botando música alta, debochando, sorrindo, se divertindo, enquanto o evangelho é pregado, a gente só pode lembrar de Jesus em Cafarnaum. Pregando, ali não havia música alta, provavelmente eles mantinham uma posição de respeito, mas não se convertiam. Então, irmão, nunca pense que o nosso trabalho é em vão, nunca pense que é inútil fazer ar livre, porque se Jesus foi por toda parte, por todas as ruas, todos os bairros, todas as cidades, fazendo ar livres, sem instrumento musical ou nenhum amplificador, pregando, recebendo muitas vezes uma indiferença, até oposição, sem desistir. Quem somos nós para dizer que não dá mais para falar do Evangelho? Devemos continuar. E diz aqui o texto que eles entraram em Cafarnaum, e que dia que era? Sábado. Logo no sábado. Sábado, o dia do judeu se reunia. Hoje, o domingo, dia do cristão se reunir. Além dos dias da semana, é claro. Mas está aqui, dia de culto. Para onde Jesus vai? Indo ele à sinagoga. Sinagoga era uma espécie de casa de oração. Hoje são as igrejas. Naquela época era a sinagoga. Depois do cativeiro babilônico, que o templo foi destruído, começaram a fazer lugares de reunião nas casas dos judeus. Se tivesse 10 judeus, já dava para fazer uma sinagoga. Até mais do que na nossa igreja batista, que requer muito mais pessoas para fundar uma igreja. Então eles se reuniam nas sinagogas para ler a palavra, parecido com a gente, para ler a palavra, cantar um salmo, orar. Sinagoga era o local do culto. Sábado, oficialmente, elas abriam, e eram muitas. Às vezes havia centenas numa cidade só. É parecido aqui com a nossa região, né, que você encontra uma igreja, às vezes quase uma igreja em cada esquina. Era muito frequente a sinagoga. O judeu ia lá, Jesus foi lá. E o que ele fazia naquela sinagoga? Final do verso 21, ensinava. A primeira missão de Jesus foi ensinar.
porque ele disse uma vez: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. É o ensino, a pregação, a palavra do Senhor que liberta. Então ele estava ensinando. Você quer ser como Jesus? Vá sempre à igreja e valorize o ensino. Esteja sempre na casa de Deus, sempre procurando aprender. Você pode saber muita coisa, mas você pode orar assim: Senhor, quando eu chegar na igreja, que o Senhor confirme o que eu já sei e me acrescente um pouco mais que eu não sei. Venha para aprender. A igreja é uma escola, a pregação é o ensino, a matéria é o evangelho. Venha para aprender. Estamos aqui para ensinar, adorar e ensinar. E até o ensino é uma adoração. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: um dia de culto, parecia ser um culto como outro qualquer, só que Jesus entrou no culto. E aí não foi mais um culto como outro qualquer. Então nós vamos falar agora sobre espanto no culto. Estava lá todo mundo reunido, as pessoas cultuando, mas, de repente, houve espanto, admiração. Pessoas começaram a se maravilhar, a ficar perplexas. E aí nós temos o espanto no culto por 3 razões. 3 razões. Primeiro, espanto no culto diante da autoridade, e a gente vai falar de autoridade aqui. 2 vezes a palavra autoridade é mencionada nesse texto. Espanto no culto das pessoas que estavam nele, diante da autoridade do mestre. Lembra que isso aqui é a primeira vez, o Senhor está entrando aqui nessa cidade, Cafarnaum. Ele já tinha 1 ano de ministério, sozinho, já tinha pregado e feito curas ali também na Judéia, mas agora ele está entrando na Galiléia, está entrando em Cafarnaum para começar o seu ministério. As pessoas não o conheciam ainda tanto quanto viriam a conhecê-lo. Nunca tinham ouvido ele pregar. E o que acontece no verso 22 é o seguinte: e maravilharam-se, se espantaram, essa palavra é pesada, é forte, se espantaram, se assustaram da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram os pregadores profissionais daquela época, eram os mestres, eram os que ensinavam. E na mesma hora que Jesus começou a falar, o povo que estava na sinagoga reconheceu que havia algo inédito ali, que havia algo diferente. Havia autoridade naquele homem que estava pregando. Havia autoridade no seu ensino. Qual era a diferença dos fariseus para Jesus? Justamente a autoridade. Porque os fariseus, os escribas, aliás, fariseus também, nós aprendemos que Jesus desmascarou os líderes religiosos, dizendo que eles precisavam nascer de novo. Então eram pessoas que não eram servos de Deus de verdade, não tinham vida santificada, não tinham vida de comunhão com Deus e falavam aquilo que eles não viviam. E falavam também citando mestres, outros mestres de Israel. Então Jesus começa a pregar, começa a ensinar, e ele fala dele próprio. Ele não usa nenhum mestre em Israel. Ele usa a Escritura de uma forma secundária. Ele principalmente fala de si próprio, porque ele é a revelação de Deus. Ele não nega a Escritura, mas ele traz as suas palavras, confirmando as Escrituras. Nós vemos isso, irmão, em 3 pontos eu posso te mostrar, como em Mateus capítulo 7, se você quiser abrir, você abra, Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, na conclusão do Sermão do Monte.
Quem frequenta a escola dominical, eu agradeço a Deus pelos homens, principalmente, que tem... você chega aqui 9 horas, tem um grupo de homens já sentados esperando para começar a aula. Infelizmente, não posso falar o mesmo das irmãs. As irmãs já foram um grupo muito forte na EBD. Hoje, a professora começa com 2, 3. E no final, nós temos aí umas 10, 15 irmãs no máximo. Irmão, escola dominical é muito importante. Quem veio à escola dominical esse trimestre, aprendeu sobre o Sermão do Monte. A pregação mais importante, mais especial do Senhor Jesus. E quando ele termina a pregação, vocês se lembram? Hoje foi o último estudo no Sermão do Monte. Quando termina no verso 28, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Mesma coisa, né? Já em Cafarnaum já tinham dito isso, provavelmente sem Cafarnaum, falam de novo, e a diferença que eles notam é a autoridade. Jesus fala com poder. Jesus diz assim: ouviste que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. É impressionante, ninguém nunca tinha visto isso. Ninguém nunca tinha visto um mestre como esse. E aí você vê, por exemplo, em Lucas capítulo 4, verso 22, que você que conhece a Bíblia sabe que esse capítulo fala da rejeição da sua cidade natal, Nazaré, que tenta jogá-lo do monte, lembram? Tentam matá-lo. Mas antes deles fazerem isso, Lucas capítulo 4, verso 22, assim que o Senhor Jesus leu Isaías 61 e disse que, olha o verso 21, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Quer dizer, ele afirmou que aquele homem que falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, para libertar, era ele. E que aquele era o momento de cumprimento daquela profecia, que momento histórico. Aí no verso 22 diz assim, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de sua graça, aliás, das palavras de graça que saíam da sua boca. Até aí eles estavam maravilhados, mas eles começaram a dizer, não é esse o filho de José? Então, a princípio eles se maravilharam com as palavras de graça que saíam da boca de Jesus, mas depois eles se escandalizaram porque Jesus tinha sido criado com eles, e eles disseram, como é que aquele garoto, aquele adolescente, aquele rapaz carpinteiro pode ser o Messias? E o resultado foi que eles expulsaram Jesus e quiseram jogar ele do morro. Mas você vê, pela terceira vez, pessoas admiradas com a sua doutrina. Mas veja lá o capítulo 7 de João, João capítulo 7, e aí você vai ver um grupo que não estava nem aí para ouvir Jesus. João 7, verso 45, eles foram mandados para prenderem Jesus. João 7, 45. E os servidores, essa palavra servidor aqui, não é aquele que trabalha em órgãos públicos. Servidor aqui são os guardas do templo. Os guardas do templo. Foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que o não trouxestes? Quer dizer, eles tinham sido enviados para prender Jesus. 46. Responderam-lhe os guardas, nunca homem algum falou assim como este homem. Até os inimigos dele, nunca ouvimos alguém falar assim. E o impacto sobre os guardas foi tão grande que eles voltaram sem Jesus. Não tiveram coragem de interromper a mensagem, não tiveram coragem de prendê-lo, de levá-lo, não tiveram coragem, por causa das palavras do mestre. Então você vê que o nosso mestre, ele causava espanto, maravilha. Eu disse aqui semana passada, volto a dizer, Jesus foi o maior pregador de todos os tempos. E olha que na história da igreja fala de pregadores excepcionais.
homens que atraíam milhares de pessoas para ouvi-lo e que milhares de pessoas se convertiam, homens que falavam com uma unção e um poder extraordinário, mas multiplica isso aí, e era Jesus. Bem mais do que qualquer outro mestre que pudesse falar. Então houve espanto no culto, volta lá em Marcos capítulo 1, Marcos 1. Então houve espanto no culto diante da autoridade do mestre. O bom é que Jesus continua falando. Isso não é incrível? Acabei de falar de grandes pregadores da história da igreja. E quem os levantou? Ele. Quem falou através deles? Ele. Isso é maravilhoso. Ele pregou, ele foi para o céu, ele enviou seu Espírito, ele escolheu homens, enviou poder, sabedoria, e eles começaram a falar através de Cristo. Ou Cristo começou a falar através deles. Maravilhoso. Então, primeiro espanto no culto, diante da autoridade do mestre, do ensino dele. Excepcional. Agora vemos um outro espanto no culto, diante da autoridade daquele que é mais do que um mestre. E aí nós vamos ver o susto que aconteceu, mas o espanto não é mais das pessoas, aqui onde eu vou falar. Olha só o verso 23 e 24. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Espírito imundo na Bíblia é demônio. Ele é chamado de imundo em contraste com o Espírito Santo. O demônio, os demônios, o diabo são sujos, perversos. Por isso eles são chamados de imundos. São malignos. Esse espírito imundo, diz o texto, exclamou dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus." Irmãos, nós não temos apenas seres humanos nas igrejas. Sabia disso? Não temos apenas seres humanos nas igrejas. Se você acha que um culto só tem seres humanos, você não entendeu a Bíblia direito ainda. Existem anjos de Deus e demônios que são anjos do diabo no culto. E aí você faz o culto se tornar realmente um evento sem igual. Porque olha só, eu não vou fazer igual esses pregadores que fazem. Estou vendo um anjo ali à direita, eu não vou fazer isso. Deus não me deu essa visão. Mas eu posso dizer para você, com a autoridade da palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, segundo os evangelhos, que quando Deus é adorado num culto, não importa quantos tenham, onde estejam, se eles estão adorando, os anjos de Deus vêm para participar da adoração. E os demônios vêm para causar o mal. E os demônios, mas eu não estou vendo ninguém demoniado aqui. Acontece que os demônios, eles oprimem, tentam e possuem muitas vezes pessoas sem que ninguém perceba. Você vai notar que o demônio está na sinagoga e ninguém sabia. Ninguém sabia. De repente ele se manifestou. Eu tenho dito isso já e repito, homens como Adolf Hitler e vários outros, que eu não vou ficar aqui citando, e até hoje no Brasil, na liderança lá no topo, estão endemoniados. Estão endemoniados. Demônios entram em pessoas e agem através delas. Aumentam-lhes o pecado, a cobiça, controlam-lhes o sentimento, enchem eles de ira e de vontade de fazer o mal. Existe isso. Então, quando nós estamos aqui, nós não temos que ter medo de demônio, nem ficar querendo ver anjo. Nós estamos aqui para adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas com a consciência de que nós estamos num reino aqui, não só material, mas num reino espiritual. E existe uma guerra travada entre anjos e demônios em cada culto. É uma disputa. O que acontece?
tragicamente, esses demônios, eles não ficam só nos ares. Diferente dos anjos de Deus, você nunca viu uma possessão de um anjo de Deus em um homem. Não existe. Mas os demônios, tragicamente, eles entram nos homens, no corpo deles, e os dominam. A intenção do diabo, irmãos, é divulgar dentro das igrejas falso ensino para afastar os homens do verdadeiro Deus. Todo o pregador, pastor, seja lá o que for, que sobe num púlpito e prega a heresia, prega falso ensino, ele está sendo usado pelo diabo. Por mais que ele não saiba, por mais que não seja isso que ele deseja, existem muitos hereges que são bem intencionados, fundadores de falsas religiões. Muitos deles eram bem intencionados, mas foram enganados, iludidos por Satanás. Quando se fala falsa doutrina na igreja, principalmente se essa doutrina for central, você pode ter certeza que os diabos, os seus demônios estão agindo. Mas o que acontece? A presença da verdade falada e encarnada faz demônios fugirem ou saírem de seus esconderijos. Ali estava aquele que é a verdade e que prega a verdade. Ali estava o Senhor da glória. Quando os demônios o reconheceram, não aguentaram. Eles foram tomados de espanto. Então nós vemos o povo ali sendo tomado de espanto. Agora a gente vai ver o demônio tomado de espanto. Ele se assusta, ele reconhece aquele homem. E aí, naquele descontrole dele, naquele pavor dele, ele aparece. Ele se revela como estando dentro de uma pessoa. Então nós vemos que a presença de Cristo, a presença de Deus, faz demônios saírem dos seus esconderijos como ratos, baratas e morcegos. Quando você abre a janela, acende a luz, abre as portas e eles saem vazando para todo lado. Quantos demônios estão nas trevas, no lugar de trevas, eles estão tranquilos. Mas quando eles veem a presença do Senhor, eles se abalam. Então a gente vai ver eles falando. E não vamos perder muito tempo com isso, porque o próprio Senhor mandou eles se calarem. O demônio não pode falar dentro da igreja. Diferente de como a gente já viu por aí. O demônio não pode falar dentro da igreja. Mas vamos ver o que eles falaram? O verso 24, a primeira coisa que a gente vê é que os demônios e Jesus não têm nada em comum. Olha o verso 24. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. O que nós temos com você? E realmente, a luz não tem nada a ver com as trevas, Deus não tem nada a ver com o diabo, a santidade e pureza de Deus não tem nada a ver com o pecado, não há acordo entre Cristo e Satanás. Nenhum. Quando Jesus ia ser preso, ele falou, eles estão vindo aí, Satanás está vindo aí, mas eu não tenho nada com ele, ele não tem nada em mim. Não temos nenhum acordo, nenhuma comunhão, nenhuma conversa. Há uma oposição, um antagonismo total entre Deus e o diabo. Não pensem que Deus, a gente sabe que Deus usa as obras malignas que o diabo faz para a sua glória, mas não quer dizer que Deus está trabalhando em acordo e junto com o diabo. Nunca. Nunca. Nem Cristo. E se você é um cristão, faça a mesma coisa. Eu não tenho nada a ver com o diabo, ele não tem nada a ver comigo. Foi um testemunho dos próprios demônios que temos contigo. Chamam ele de Jesus Nazareno, que era uma expressão um tanto debochada, porque Nazaré era uma cidade tão grande, né? Eu já falei isso Era uma cidade tão grande que no Velho Testamento não tem nenhuma referência a Nazaré. Era uma vila, desconhecida praticamente, desprezada. Natanael falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
quando Filipe falou que tinha encontrado o Messias, Jesus de Nazaré. Falou, tem alguma coisa boa em Nazaré? E agora ele chama ele de Nazareno, que passa a ser um título de Jesus, e ele é chamado disso, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Isso é um grande paradoxo, que é uma aparente contradição. Ele é grande, mas ele nasceu em Belém e viveu numa cidade desconhecida. Ele é grande, exaltado, mas é humilde. Jesus de Nazaré. Ele aceitou uma vida humilde aqui na terra. Mas então nós vemos também que os demônios sabem que Jesus tem poder e autoridade para vencê-los. Verso 24, segunda parte. Vieste destruir-nos. Esse verbo também significa vieste perder-nos, porque os demônios nunca serão destruídos no sentido de desaparecerem, de serem aniquilados de forma que eles não existam mais, nunca. Os demônios e o diabo serão trancados no lago de fogo e lá serão atormentados por toda a eternidade, diz a palavra de Deus. Alguns anos atrás eu vi um povo começando a falar isso lá no YouTube. Não, o diabo vai ser morto, os demônios vão desaparecer, assim como começaram a falar também que as almas dos incrédulos vão ser aniquiladas. Isso é heresia. Existe um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos, e que, infelizmente, aqueles que não crerem em Cristo também estarão. E eles dizem, em outras palavras, o demônio diz para Jesus, você veio nos incomodar, mas já chegou a hora. Pelo que eu entendi, que eu percebo, ainda não é a hora. Quer dizer, eles não estavam entendendo a missão de Jesus, eles se surpreenderam, eles sabem que eles vão ser lançados no lago de fogo, eles sabem que o julgamento deles é certo, que a condenação deles é certa, mas ele está dizendo, mas é agora já? Vieste já destruir-nos? Vieste nos lançar no lago de fogo? Eles reconhecem que Jesus tem autoridade e poder para puni-los eternamente. Olha que coisa impressionante, que espanto, poder do nosso Salvador. Se você é crente e tem medo do diabo, você está errado. Se você é crente e tem medo de alguma religião que usa o diabo para tentar te fazer mal, você está errado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês, não vocês dele. Não temam. Você está nas mãos daquele que é o Senhor dos anjos. O Senhor de todas as criaturas viventes. Nós vimos hoje aquela passagem de falar animais, né? A gente fica meio confundido, mas a palavra em outras versões diz ser vivente, porque aquilo não eram animais, eram anjos, eram seres especiais. Em Apocalipse 4, adorando o Senhor. Os demônios também sabem quem ele é. Olha o verso 24, no final, bem sei quem és, o Santo de Deus. Em outras passagens, os demônios vão falar que ele é o Filho de Deus. Aqui falam que ele é o Santo de Deus. Quer dizer o que isso aqui? Quer dizer que Jesus é puro, perfeito, exemplar, infalível, impecável, mais puro do que os céus, mais sublime do que os céus. Nele não se encontra mancha alguma, imperfeição nenhuma. Tu és o Santo de Deus. E eles, demônios, encharcados de pecado e maldade, reconhecem, o Senhor é o Santo de Deus. Santo de Deus também tem o sentido de que Jesus é o Messias, o ungido, o separado para salvar a humanidade. É o Santo de Deus. Sabemos que tu és aquele que Deus enviou.
uma coisa curiosa, que até a metade do Evangelho de Marcos, ninguém reconhece que Jesus é tudo isso, a não ser demônios. Incrível, né? Nenhum ser humano, até a metade do Evangelho de Marcos, reconhece isso. E Tiago fala assim: tens tu fé? Os demônios também creem e estremecem. Então não é apenas acreditar que Jesus é real, que Jesus é poderoso, mas é realmente entregar sua vida a Ele. Porque senão sua fé vai ser tão vazia quanto a dos demônios. Então, a gente vê que o espanto foi de quem, dessa vez? Do demônio. Eu estou falando demônios, demônio, mas é que o texto começa no plural, termina no singular, mas acredita-se que quando eles estavam no plural, eles estavam dizendo assim, eles estavam falando em nome de todos os anjos, entendeu? Viestes nos destruir, falando em nome dos anjos. Já em Marcos 5, é falado realmente que tinha uma legião de demônios dentro daquele gadareno. Aqui a gente não tem certeza. Mas foi o demônio que ficou espantado. O demônio que ficou aterrorizado. E acabou se manifestando. E falando todas essas coisas. Morto de medo. Agora, em terceiro lugar, nós vemos de novo o espanto das pessoas diante do poder e autoridade desse novo mestre. Eles já estavam espantados com o ensino dele, não é? Mas agora, eles vão perguntar a si mesmos e aos outros. Olha o verso 27. Todos se admiraram. O culto foi uma bênção, né? Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Tem muitas passagens, muitas Bíblias traduzem assim: que é isso? Uma nova doutrina. Em vez de ser uma pergunta, seria uma afirmação. Mas não faz diferença. Eles estão dizendo: que é isso que a gente está vendo aqui? Que doutrina nova é essa? Alguns parecem acreditar que naquele momento eles começaram a sentir que algo novo estava acontecendo. Tipo, como se eles não estavam chegando a tudo isso. Mas você se lembra quando Jesus chegou, o reino de Deus chegou, a nova aliança seria instalada, a velha aliança ia acabar. Eles estavam com uma ideia de que alguma coisa nova estava acontecendo. Alguma coisa grande ia acontecer. Então eles perguntam: o que é isso, gente? Que doutrina nova é essa? E aí, por que eles estavam espantados com o ensino, com a doutrina? Por causa da demonstração de poder que essa doutrina trouxe. E o texto não fala a doutrina que Jesus pregou aqui. Não fala nada a respeito do conteúdo. Mas olha só o verso 27. Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eles estão espantados. Primeiro, segundo a história, eles não estavam acostumados a ver gente endemoniada, não. Se você for ao Velho Testamento, você não encontra nenhuma possessão demoníaca. Nenhuma. Todo o Velho Testamento. Nessa época parece que também não acontecia. Mas quando o Senhor dos Anjos chega, aí a coisa... Aqueles demônios que estavam nas sinagogas, no templo ali, nas pessoas, usando as pessoas para desviar da verdade, eles começaram a se manifestar. Então houve uma manifestação muito grande, tanto de milagres quanto de demônios no ministério do Senhor Jesus. Em Atos, nós vemos apenas duas pessoas endemoniadas. Mas no ministério do Senhor Jesus chovia demônios. Toda hora tem demônio aparecendo junto com doente. E lembrando uma coisa para os irmãos: doença é uma coisa, demônio é outra. Pode haver doença que o demônio colocou, o diabo colocou, Jesus mesmo fala disso, mas pode haver doença que é só doença. Porque na época de Cristo e anteriormente, as pessoas tinham uma ideia de que toda doença vinha
dos demônios. Todas vinham dos demônios. Mas a Bíblia nega isso. A Bíblia diz que Jesus curava muitos enfermos e libertava demônios. Mas não quer dizer que não possa haver. Uma vez Jesus curou uma mulher encurvada, e ele fala que aquela mulher era filha de Abraão e estava há 18 anos presa por Satanás, o diabo que tinha colocado essa enfermidade nela. Mas nem toda enfermidade é diabólica. Como é que a gente vai saber? A gente não sabe. Por isso a gente não deve julgar. Se tem algum irmão doente, com certeza é o diabo. Com certeza ele está em pecado e é o diabo. Não podemos falar uma coisa dessa. Nós não somos Deus, não conhecemos as coisas de Deus dessa forma. Então apenas oremos pela pessoa. E entendamos que Jó era um santo homem de Deus e também foi atormentado de todas as formas naquela sua provação. Bom, irmãos, a ideia era que autoridade, que poder, com tremenda facilidade Jesus ordena ao demônio. E a gente vai ver agora. Tremenda facilidade, verso 25. Repreendeu Jesus. Olha a autoridade de Jesus. Repreendeu Jesus, dizendo: cala-te. Primeira coisa que Jesus fala: cale a sua boca. Não fale mais uma palavra. Demônios não devem falar nas igrejas. Deus deve falar nas igrejas. Então, se um dia aparecer endemoniado, aparecer gente falando heresia, não pode falar. Demônio não pode ser entrevistado. Demônio não pode falar nas igrejas. Jesus nunca entrevistou um demônio. Cala-te. Ele não pode. Irmão, também não pode falar na nossa vida, tá? Não deixa ele falar na tua vida, não. Não deixa ele tentar você ao pecado, ou tentar você a desistir, tentar você a desanimar. Não deixa não, deixa ele falar com você não. Resista ao diabo e ele vai ter que fugir de você. Segundo aqui que ele faz, verso 25. Repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Sai dele. Demônios nunca deveriam habitar em seres humanos. Só habitam por causa do pecado. Porque Adão e Eva caíram. E aí deram permissão a Satanás de dominar suas vidas. De modo que a Bíblia chama hoje os incrédulos de filhos do diabo. Já viu isso? João capítulo 8, verso 44. Vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida e mentiroso desde o princípio. Quando ele fala a mentira, fala do que ele é próprio, pois é o pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Quando lá na parábola do semeador, Jesus fala que Satanás, aliás, da parábola do joio e do trigo, fala que o joio são os filhos do maligno. E o trigo são os filhos de Deus. Você não pode nem falar que João 8,44, Jesus estava falando dos fariseus. Ele fala que toda a raça humana é filha do maligno, até que se converta e se torne filho de Deus. Que coisa, né? Todo mundo, a gente sabe que o mundo inteiro ensina que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia nega isso. E o que nós devemos seguir? Preste atenção nisso, é tão importante. O que você deve seguir? Cultura? Opinião dos outros? Sua opinião? Tem que seguir a Bíblia. O que a Bíblia diz é a verdade. Não estou falando que a gente tem que sair por aí dizendo: sabia que você é filho do diabo? Claro que não. Mas devemos saber que isso é verdade. E devemos falar do Evangelho para as pessoas, para que elas deixem de ser filhas do maligno e passem a ser filhas de Deus. Então Jesus diz: sai desse homem. E aí, como diz o verso 27, né? Ele lhe obedeceram, o demônio lhe obedeceu. Sai dele, ele saiu. Imediatamente a ordem contra a vontade é obedecida. No verso 26 a gente lê assim: então o espírito imundo, agitando, alguns Bíblias traduzem convulsionando,
Lucas fala que o demônio jogou ele por terra, mas também diz que ele não fez mal nenhum, está escrito lá em Lucas, que ele não fez mal nenhum, não feriu aquele homem. E no verso 26 ele continua dizendo, e clamando com grande voz, saiu dele. Que voz é essa? Voz de ódio, de raiva, voz de indignação. Ele saiu gritando, não foi o homem, foi o demônio gritando através do homem, de raiva, porque teve que fazer a vontade do seu Criador e sair. Porque quando Jesus manda, até mesmo o diabo tem que obedecer. Ele é o Senhor, Ele tem autoridade. E aquelas pessoas ficaram espantadas. Que nova doutrina é essa, que acompanhado dela vem um poder tão extraordinário, que uma pessoa fala e o demônio vai embora? Vocês já ouviram falar dessas sessões de exorcismo que são feitas no catolicismo? São dias, semanas, meses para libertar uma pessoa de um demônio e muitas vezes não conseguem. Jesus chega e sai. E ele sai, na mesma hora. E aquelas pessoas viram aquilo e ficaram espantadas. Meu amado, Jesus é o grande libertador. O único libertador. A palavra diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo, com poder, e viveu curando todos os oprimidos do diabo, como ele curou esse homem. A palavra diz que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. O que Satanás estragou, Jesus veio consertar. E veio destruir o mal que ele fez no seu povo. A palavra diz que nós fomos tirados do império das trevas. Esse domínio de Satanás e dos demônios, onde nós estávamos presos. Fomos tirados desse domínio perverso e colocados no reino do Filho do seu amor. Gente, isso é muito poder. Isso é muito poder. Entenda a sua conversão. Sua conversão não é qualquer coisa, não. Você estava nas trevas, como Pedro diz, que nós temos que anunciar a virtude daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é crente, você é salvo. Irmão, entenda a obra que Deus fez na tua vida. Você estava na mão do diabo, você estava no império das trevas, você estava indo para o inferno. E o Senhor, com uma mão poderosa, meus irmãos, imagina, Deus é um, ordenou, e milhares, se não milhões de demônios tiveram que obedecer e largar você. E ele veio com sua mão poderosa, tirou você e o colocou no seu reino. Tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não sabemos se esse homem se converteu, sabemos nada a respeito dele, mas sabemos que ele foi liberto do demônio. Se você é um crente, você foi liberto do diabo. O diabo pode tentar você, oprimir você, mas não pode possuí-lo. Nunca o diabo vai entrar no seu corpo. Louvado seja Deus, nunca. Porque você é o templo do Espírito Santo. Que grande libertação, irmão. Que grande libertação é essa. Só Jesus pode. Depois os apóstolos puderam também. E a gente tem notícia de pessoas que podem fazer isso também, mas tudo isso é pelo poder de Jesus Cristo. Nenhum homem expulsa demônio. Sabia dessa? Quem expulsa demônio é Jesus através dessa pessoa. Nenhum ser humano tem poder para vencer o diabo. Quando o diabo foge de nós, é porque nós nos sujeitamos a Deus. Somos revestidos do seu poder, da sua blindagem, e ele sai, ele foge, ele corre. Mas é o Senhor Jesus que é o grande Salvador, libertador, o grande vencedor, que não tem como competir com ele. Sabe por quê? O que é Satanás e os demônios? O que eles são? São anjos. Quem criou esses anjos? Cristo. Junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Ele é o Criador dos anjos. Tu és o Santo de Deus. Tu és Filho de Deus. Os próprios demônios
reconhecem. Meus irmãos, estamos no mundo caído, até nas igrejas tem demônios, a gente viu isso hoje, incrível isso. A gente não sabe, tá? Qual igreja que não tem, qual que tem, e a gente sabe que os anjos de Deus vêm e também os demônios. A parábola do semeador fala que a palavra é semeada e vem o diabo e faz o quê? Tira a palavra do coração da pessoa. Quer dizer, convence a pessoa e ela esquece aquilo tudo. Então, os demônios estão presentes. O diabo está agindo por meio dos seus assistentes. Demônios, anjos, os crentes, e louvado seja Deus, o próprio Criador. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estão aqui também. Por isso não há o que temer, a não ser a Deus. Tema a Deus como nós vimos de manhã. Olha, foi temor direto, espantaram-se com o mestre, os demônios se espantaram com a presença do Senhor, depois eles se espantaram com a doutrina e com o poder de Jesus Cristo. Que nós todos sejamos tomados de espanto, de maravilha, de temor, para assim sermos usados por Deus poderosamente. O homem não pode vencer o diabo, Jesus pode. Se você está preso de alguma forma, algum vício, algum pecado, algum domínio na sua vida, Jesus pode te libertar. Submeta-se a Ele hoje, confie nele, e você verá o mal sair da sua vida. Você acredita nisso? Pois é. O mal que te atormenta pode sair em nome de Jesus. Submeta-se a Ele, confie nele, e que a fama dele corra por todo o mundo. Olha o verso 28. Logo, a bendita palavra logo, né? Imediatamente, saindo da sinagoga, foram verso 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. A fama dele correu por toda parte. E que a sua fama hoje corra por todo lugar. Ajude a espalhar a fama de Jesus Cristo. Diga para as pessoas que estão em depressão, que estão com ansiedade, que estão sofrendo, que estão doentes, que estão desesperadas, desamparadas, diga para elas que existe um Salvador. Diga para elas que existe alguém que transforma, que liberta, que cura. Diga para elas que Jesus de Nazaré veio a esse mundo para morrer pelos pecadores, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo para sempre. Diga, anuncie o grande Senhor, poderoso, libertador, curador, transformador das nossas almas. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por falarmos de coisas tão maravilhosas, por essas coisas terem acontecido e ainda acontecer entre nós. Glória seja ao Senhor, por teres vindo a esse mundo, por teres morrido por nós e por teres esse poder maravilhoso de vencer o diabo, os demônios, o pecado e todo o mal na nossa vida. Um dia, Senhor, Tu sabes que estaremos contigo, sem pecado algum, sem mal nenhum, cheios de alegria, de esperança, de vida, de vitória, definitivamente. Satanás e seus demônios serão lançados na prisão eterna. Nunca mais seremos atormentados, tentados, nunca mais. Viveremos em felicidade plena e total, diante do grande Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Ti, Senhor, seja toda a glória para todo sempre. E rogamos ao Senhor que hajas com poder hoje, que haja espanto hoje, que haja conversão, que haja santificação, que haja vida para a glória do Senhor. Amém.